Você acredita que Bolsonaro seja criminoso? Mesmo que Bolsonaro não seja criminoso, ele ainda assim participa do crime. E ele tem essa participação por causa do comportamento que ele tem sentado à cadeira de presidente da República, despachando leis e decretos que acabam estimulando comportamentos criminosos em várias regiões do nosso país. Então, mesmo que Bolsonaro não seja um criminoso, ainda assim, ele participa do crime com o seu comportamento, porque ele estimula esses comportamentos criminosos. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acredita que Bolsonaro seja um criminoso? Você acha que essas leis e decretos que Bolsonaro coloca na jogada são para implementar a sua visão de mundo distorcida e criminosa no nosso país? Deixe o seu like e envie um superchat clicando no botão de valeu aí embaixo. E quem me estimulou a fazer esse vídeo foi um texto do Ricardo Rangel na revista Veja. Esse texto é muito interessante, o Ricardo Rangel parou de falar de golpe e fez um texto muito bom que ele fala o seguinte: a chave do combate à violência. O comportamento do presidente estimula os criminosos. E o Ricardo Rangel, ele faz um paralelo muito interessante com o que aconteceu na Amazônia com o Dom Phillips e o Bruno Pereira com as milícias do Rio de Janeiro. Porque essa é exatamente a visão de mundo do Bolsonaro. Ele quer transformar o Brasil em uma grande Rio das Pedras, que é a comunidade comandada pelo Adriano da Nóbrega, que foi morto em 2020 numa operação policial na Bahia, que vira e mexe e volta para assombrar Bolsonaro. O link está aqui no card. E aí você vai falar o seguinte: não, você está exagerando, Leonardo. Você está exagerando com essa história que o Bolsonaro quer transformar o Brasil em uma grande Rio das Pedras. Ah, é? Você, na sua casa, na sua região, pode não estar sentindo isso. Mas sabe por que você não está sentindo isso? Porque você tem dinheiro. E o que o Bolsonaro está fazendo é justamente um país que impera a lei do mais forte, como acontece nas comunidades, nas favelas do Rio de Janeiro, comandadas pela milícia. Porque o que o Bolsonaro está fazendo e fez ao longo desses últimos 4 anos? Ele foi retirando o poder do Estado, ele foi destruindo as instituições republicanas e assim o que acabou imperando? A lei do mais forte. É a anomia social que Bolsonaro provocou ao destruir as instituições. Ele transformou a Amazônia em uma grande Rio das Pedras. E várias outras regiões do país foram transformadas em Rio das Pedras pela atuação do Bolsonaro. Como eu vou explicar para você nesse vídeo, você precisa se inscrever imediatamente. Nós estamos falando, desde 2019, do processo de destruição das instituições republicanas que Bolsonaro promove. E o que são as instituições republicanas? São as instituições que pertencem ao povo, as universidades, a Polícia Federal, os cargos públicos e, no caso da Amazônia, o INCRA, a FUNAI, o IBAMA, os órgãos de fiscalização, a Polícia Federal, a Polícia Ambiental. Tudo isso, o que o Bolsonaro fez? Ele foi gradativamente destruindo. E quando você não tem o poder do Estado ali, as instituições republicanas fortes, atuantes, o que acontece? Você as enfraquece e impera a lei do mais forte. É a mesma coisa que acontece em Rio das Pedras. Em Rio das Pedras, o Estado não consegue chegar. E o que impera ali? A milícia. A milícia que vai e extorque o morador da favela por conta do gás, do gatunete. Passa ali um pedágio que precisa ser cobrado para morar naquela região. Isso deveria acontecer? Não. Mas pelo fato do Estado não estar lá, a milícia impera. A mesma coisa aconteceu na Amazônia. Bolsonaro retirou verbas do IBAMA. Bolsonaro está sucateando a FUNAI. Se você for pegar, você vai ver que a FUNAI está defasada. Tem postos de trabalho abertos, faltando, não tem concurso recente, e aí o que acontece? Você não tem força, mão de obra para poder fiscalizar toda a região. E aí o que acaba acontecendo? Os garimpeiros vão lá, os mineradores, os pescadores vão e acabam, por eles serem mais fortes, eles acabam subjugando as comunidades que moram ali. Nós estamos vendo isso, pessoal, com o que aconteceu com os índios Yanomamis. Os índios Yanomamis não possuem mais a proteção do governo. Estão desfavorecidos nessa situação. E aí os garimpeiros foram lá e começaram uma verdadeira dizimação do povo Yanomami lá no Amazonas. Por quê? Porque eles são mais fracos. E quando você tem a retirada das instituições republicanas, e é isso que o Bolsonaro tem feito, você promove essa anomia social, você coloca a lei do mais forte. E você precisa ser forte e se inscrever no canal. E você acha que isso só acontece na Amazônia? Não. Isso estava acontecendo durante a pandemia e iria afetar você, iria me afetar, iria afetar todos nós. Porque vocês, não sei se vocês estão lembrados como foi a negociação dos imunizantes. Lembram como era? O que Bolsonaro deveria ter feito? Com o SUS forte, Bolsonaro deveria ter iniciado a negociação dos medicamentos, dos imunizantes, em agosto, quando a Pfizer mandou o primeiro e-mail. Mas Bolsonaro enfraqueceu o Ministério da Saúde. Bolsonaro estava enfraquecendo o SUS, uma política que já vinha desde a época do Mandetta.
que por conta da pandemia depois teve que abraçar o SUS. Mas o que o Bolsonaro fez? Ele foi retirando aos pouquinhos o Ministério da Saúde da jogada e acabou tentando fazer com que a iniciativa privada adquirisse os imunizantes e depois repassasse uma parte para a iniciativa pública. Ou você vai se esquecer que o Luciano Heng também estava defendendo essa medida. Essa era uma medida que não iria beneficiar todos nós. Iria beneficiar quem? Aqueles que podem comprar. Quem iria comprar primeiro? Os empresários, aqueles que têm dinheiro, e eles iriam distribuir os imunizantes justamente para os seus funcionários primeiro, para que os negócios continuassem sendo abertos. Então aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm recursos, ou seja, nessa situação, os mais fortes iriam ser beneficiados. Essa é a ideia do Bolsonaro. E é por isso que essa visão de mundo do presidente da República favorece o banditismo, porque ele retira as instituições, ele retira o Estado, e sem o Estado para regular as forças, o que acontece? Nós temos essa anomia social, nós temos essa situação de destruição que vai imperar o mais forte, aqueles que têm mais condições. E se você tem condição, se inscreva, obviamente, no canal. E é por isso, pessoal, que o Bolsonaro ele é tão perigoso, porque ele está destruindo as instituições republicanas. Muitos falam que o presidente ele acaba destruindo a democracia. Não! Bolsonaro ele faz ataques à democracia de modo muito superficial, atacando sempre as instituições. Então ele não fala que a democracia é ruim. Quando ele ataca o TSE, ele ataca o TSE. Ele ataca o sistema que nós temos, que é algo republicano. Ele enfraquece a República. O que ele queria fazer? Ele queria tirar o voto de digital e colocar o de papel. Por que o voto de papel? Porque o voto de papel é muito mais fácil de ser fraudado. E o mais forte consegue ir lá e tirar a urna, modificar os votos, modificar os papeizinhos e implementar a sua própria vontade. É isso que acontece quando nós temos um Estado fraco. Bolsonaro coloca o banditismo, coloca a criminalidade, e por isso que o comportamento de Bolsonaro é um comportamento que estimula esse tipo de ação criminosa no nosso país. Tanto é que o Ricardo Rangel ele foi muito preciso em um determinado momento aqui do texto. Ele fala o seguinte: Bolsonaro defende a tortura, sempre elogiou as milícias, tem um discurso que encoraja o desmatamento, garimpo, caça e pesca ilegais. Ou seja, sempre paralelo, tudo ilegal. E por quê? Por conta do pensamento milicianesco que Bolsonaro possui. E o que é a milícia? É o paralelo. É o governo paralelo, é a polícia paralela, é o serviço de telefonia paralelo. Tudo que é paralelo, Bolsonaro coloca. Tanto que ele trouxe essa visão para dentro da presidência da República. O que é o Bolsolão do MEC que resultou na prisão do Milton Ribeiro? Tem vídeo, o link tá aqui no card. Um gabinete paralelo anexo ao Ministério da Educação para recebimento de propina, para favorecimento de amigos e conhecidos prefeitos do Bolsonaro, como o próprio Milton Ribeiro falou. E o gabinete paralelo do Ministério da Saúde, que tomava decisões nada, mas nada, como posso dizer, republicanas, podemos colocar assim, durante a pandemia. Pessoas que participaram também nessa escalada de mortos, que nós temos aí quase 700 mil pessoas que perderam suas vidas. Por quê? Porque o gabinete paralelo, em paralelo, um gabinete miliciano, subjugava as decisões técnicas da Anvisa e do Ministério da Saúde. Mas algo sempre paralelo. E você vai ver, se você pegar o governo Bolsonaro, você sempre vai encontrar uma característica miliciana. Você sempre vai encontrar, é um gabinete paralelo aqui, é uma pessoa que não deveria estar ali, mas está. Esse é o comportamento de Bolsonaro que estimula. E finalmente, depois aí de 4 longos anos, a revista Veja, que é uma revista de classe média, que adora falar sobre corrupção e todas aquelas coisas, finalmente entendeu como é nocivo o comportamento de Bolsonaro e onde ele ataca, o que ele enfraquece. E o quão criminoso é esse comportamento de Bolsonaro. Bolsonaro, pessoal, pode não ser ainda considerado um criminoso. Pode não ser. Ah, mas ele é. E retoricamente nós podemos até falar isso. Agora, em termos jurídicos, não, porque ele não foi condenado a nada. É bem provável que ele possua ligações com as milícias do Rio de Janeiro, via Adriano da Nóbrega, via esquema das rachadinhas, que isso um dia vai acabar sendo colocado. Mas mesmo que Bolsonaro não seja considerado um criminoso juridicamente, burocraticamente, ele participa do crime. Participa do crime destruindo as instituições, implementando a lei do mais forte em locais que são mais desfavorecidos. Ah, eu não sinto isso no meu dia a dia, isso é bobagem. Não é bobagem, porque você tem a sua condição de se proteger. Porque você tem o dinheiro para murar a sua casa, para colocar uma cerca elétrica, para colocar um portão,
para tocar no bairro onde você mora a vida de modo tranquilo e normal. Agora, onde de fato há fraqueza social, como na Amazônia, como na periferia da sua cidade, como na favela do Rio de Janeiro, ou até mesmo nas partes mais frágeis das instituições públicas, aí sim você vê a lei do mais forte imperando. Aí sim você vê o comportamento milicianesco atuando, operando e implementando a lei do mais forte. Comece a reparar.